Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, Fear and Greed Index, eu quero trazer aqui para vocês só um detalhe muito importante, tá? Cara, quando a gente tá com ele assim, verdão, né? A gente tá com o mercado muito bullish, ou seja, o sentimento do mercado é muito otimista. E ele continua otimista apesar das quedas recentes. A gente voltou para um score aí de 67 pontos. Geralmente, uma tendência de alta semanal, ele volta para 50 pontos e volta a subir. Coisa que ele fez, tá? Então, com a queda da semana passada lá, muita gente ficou presa em topo. E essa é a questão que eu vou trazer para vocês, porque eu acho que isso aí mora um perigo, tá? Que eu acreditei mais gente presa no topo, se cagando nas calças para vender, porque ficou com medo de perder 50% do capital. E os preços das altcoins estão voltando a subir no curto prazo e muita gente presa no topo vai querer realizar. Então isso vai trazer uma oferta vendedora, que geralmente traz mercado lateral. E aí com o mercado lateral a gente tem que ver o mapa de calor de busca de liquidez, onde é que tem mais dólares nas corretoras para serem captados assim pelo movimento lateral, tá bom? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem um risco de formação de topo aqui no BTC e um risco de continuação de alta. Então, nós temos chances exatamente iguais do mercado subir e cair, ok? Quando ele está nesse movimento lateral. Eu vou trazer algumas pontuações de por que ele poderia atingir, por exemplo, os 85 mil dólares e subir no curto prazo já, trazendo um movimento forte, ou porque ele já poderia desabar desse ponto aqui e produzir um topo, tá? E por que eu acho que a probabilidade maior é de baixa do que de alta? Na situação que nós estamos aqui, nós estamos na fase neutra, tá bom? Então, na fase neutra é o seguinte, o mercado está dentro de um canal lateral, ele saiu do triângulo simétrico aquele dia, aquela época, né? Na semana passada, ele saiu do canal de alta, liquidou os apostadores de venda e depois ele veio e buscou rapidamente buscar e eliminar os apostadores de alta. Tá bom? Então ele fez uma limpada, uma busca de liquidez bilateral. Após um triângulo simétrico, tá? Geralmente isso é o que acontece, né? Após o triângulo simétrico, o preço então ele pega um lado, ele limpa um lado e depois vai e limpa o outro, né? É o que a gente sempre fala. Triângulo simétrico, você tem que tomar cuidado com a alavancagem, porque provavelmente você vai ser liquidado. Aqui na situação ele saiu primeiro para baixo, ele saiu para cima primeiro, né? Liquidou aqui. Depois ele veio aqui para baixo e testou as médias de suporte semanais. Nós temos um grande problema aqui quando ele vem para as médias e ele adentra nas médias semanais. O mercado tende quando ele chega nessas médias semanais, a ficar preso numa certa resistência e num certo suporte. Então ele está preso nesse canal, tá? Hoje, olhando o gráfico hoje, tá? Onde está a metade do canal e onde tem mais volume de negociação baseado nos últimos dias? Aqui, tá? Então nós temos essas regiões aqui, ó, de 66 mil dólares a 68 mil. Deixa eu pegar aqui. 66 a 68, tá? Nós temos esse range aqui como uma grande região de pessoas presas em topo, tá bom? Então, o pessoal que ficou preso aqui, ó, que comprou em 71, que comprou em 68, que comprou entre 68 e 71, 72, essas pessoas estão presas em topo. Então, elas estão doidas, muitas que não venderam ainda, né? Porque a maioria vende no desespero e aceita o prejuízo. Mas eu sempre falo, cara, nunca no dia de cabeça quente você toma a decisão, porque geralmente depois de uma grande forte queda, no primeiro momento antes de fazer a reversão de tendência de curto prazo, o preço sobe. Então, por isso que vale a pena ficar exposto no ativo ainda até para ver se ele faz um pullback para você ver se você consegue sair com o menor prejuízo possível. E a queda ela foi tão forte que, na minha opinião, mudou um pouco o sentimento do mercado. Então, se a gente pega lá no sentimento do mercado, vocês podem ver o que eu quero dizer com o sentimento do mercado. Cara, a galera estava ultra bullish, estava lá em 81 pontos. O negócio chegou a despencar aqui para 67 pontos, tá? O sentimento do mercado, né? Quando ele vai para baixo de 50, tá? Ele também arrisca, ou quando ele chega perto de 50, ele arrisca a mudar a tendência de curto prazo, ou seja, a fé que as pessoas tinham de uma alta muito forte logo em sequência depois do halving do Bitcoin, ela pode ter sido alterada. E aí, as pessoas que estão amargando prejuízo ou presas em topos, elas estão rezando 16 Ave Maria para o preço subir um pouquinho para elas tentarem vender com o menor prejuízo possível, tá bom? Mas aqui, quando dá essas alterações, a gente tem que tomar cuidado que elas podem sim causar reversões de tendência. O que ainda não aconteceu, tá bom? A reversão de tendência ainda não aconteceu. Por quê? Porque para uma reversão de tendência acontecer, nós temos que ter um pivô de baixa. Então, o seguinte, perceba essa alta aqui dos 63 mil dólares lá em 2021,
tá? Então 13 de abril de 2021, o Bitcoin ele fez um topo, né, em 63.400. Quando ele perdeu, percebam, olha o quanto que quando ele puxou para baixo, o score foi bem mais forte do que agora. Ele não foi para 60, ele foi para 31. Vocês percebam que depois, quando ele volta a subir aqui, o score volta a subir, tá? Ele acompanha um pivô de baixo, ou seja, ele faz uma alta para continuar caindo. Essa mesma queda que a gente viu agora recentemente, ela foi muito parecida com essa queda aqui, tá bom? E aí o que acontece? Nós estamos na dúvida se o mercado vai trabalhar em lateralidade para romper e subir e voltar ao bull market rapidamente, para dar continuidade ao bull market semanal, ou se ele vai perder sentimento. A análise ela sempre vai fazer com que a gente veja uma inversão, tá? Então, no topo formado lá em 2021, né, agora no final de 2021, então teve um topo no início de 2021 e outro no final de 2021. No segundo topo formado, a mesma coisa, nós tivemos uma forte queda, essa forte queda levou até os 54 pontos. No pullback, na puxada, ele foi no máximo, né? Ele continuou caindo, olha só, ele foi para 43, depois ele foi para 21, 47, recua para 33 e assim por diante. Então, eu queria saber se essa queda da semana passada, ela foi forte o suficiente para mudar o sentimento do mercado. E na minha opinião foi, tá? Apesar que ela chegou em 57, aqui ó, ela chegou em 57, aqui, tá? Então a queda mais forte foi 57, só que o movimento ele ameaça ainda nessa lateralidade fazer um pivô de baixa. Então enquanto temos essa ameaça de pivô de baixa, eu prefiro não focar tanto nas altcoins, eu prefiro focar mais em Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin vai volatilizar menos e eu prefiro acumular Bitcoin ao longo do tempo do que dólares, tá bom? Eu prefiro entre ter Bitcoin e dólar, eu prefiro ter Bitcoin. Então, sempre o meu safe haven aqui, o meu paraíso, Salvador, vai ser o BTC.